Existem centenas de pessoas ao redor do mundo que são loucas pela velocidade. Eles querem um lugar no livro dos recordes, sejam quais forem os riscos. Seus veículos são super máquinas. Para essas pessoas, a única coisa melhor do que ser rápido é ser mais rápido ainda. Super máquinas. Loucos pela velocidade. Tentar bater o recorde de velocidade na água é o desafio mais perigoso para um aficionado pela velocidade. A água é uma superfície imprevisível. Pode estar calma no minuto e revolta no minuto seguinte. A mais de 160 km por hora, qualquer coisa que esteja oculta sob a superfície poderá rasgar um casco num instante. A água é 680 vezes mais densa do que o ar. Portanto, para atravessar a água, é preciso muito mais força. Para ter velocidade, é preciso sair da água, mas manter contato com a superfície. Não perder a força que empurra para baixo, porque quando se perde essa pressão vertical, é a morte. É perigoso. É provavelmente o esporte mais perigoso que há na Terra. Ken Warby é o recordista mundial de velocidade na água há quase 20 anos. Em 1978, ele chegou à incrível velocidade de 507 km por hora e sobreviveu. Ele é um dos 13 homens que tentaram estabelecer um recorde de velocidade na água. 6 desses homens morreram tentando. Os primeiros a marcar um recorde mundial de velocidade foram os irmãos George e Carl Woods. A velocidade oficial foi calculada pela média de 2 percursos em direções opostas. Em 1928, George pilotou a lancha Miss América a 147 km por hora. Os irmãos tornaram-se imediatamente celebridades nacionais. Nos 50 anos seguintes, o recorde foi disputado apenas por ingleses e norte-americanos. Em 1930, Sir Henry Seagrave quebrou a marca dos irmãos Wood no seu barco Miss England II. Ele levou a velocidade a 157 km por hora, mas fez uma terceira volta desnecessária. O barco bateu contra um obstáculo submerso. Seagrave morreu. Em 1939, o detentor do recorde de velocidade em terra, Sir Malcolm Campbell, levou o limite a assustadores 226 km por hora. Ninguém quebrou seu recorde nos 11 anos seguintes. No início dos anos 50, a disputa esquentou novamente. No Lago Washington, o americano Stanley Sayers entrou para a história com o design de um barco completamente diferente. Sayers quer chegar a 320. Aí vem ele na primeira tentativa, acompanhado por um hidroavião que está voando a 296 km por hora. A lancha de 11 metros está dando trabalho ao hidroavião. 296. Sayers é um verdadeiro herói para seus amigos e assistentes. Ele é o homem mais rápido sobre a água. Naquele mesmo ano, na Inglaterra, outro recordista de velocidade em terra, John Cobb, aceitou o desafio do recorde de velocidade na água. Seu barco, o Crusader, era movido a jato. O motor era potente demais para o desenho do barco. Cobb atravessou o percurso a mais de 320 km por hora e então, diante dos olhos horrorizados da multidão, inclusive de sua esposa, o desastre. Cobb morreu na hora.
Em 1955, o filho de Sir Malcolm Campbell, Donald, quis trazer o recorde de volta à Inglaterra. E aí estamos, a caminho. A proa começa a subir. E no instante a proa subiu. Agora vamos começar a planar. E logo chegamos ao pior de todos os trechos, a 96 km por hora. Lá vem! A velocidade agora é de 190 km por hora. E vamos manter essa velocidade, 190 km por hora. Estamos tremendo. Donald Campbell foi a primeira pessoa a ultrapassar 320 km por hora na água e sobreviver. Ele chegou a 323 km por hora, mas não ficou satisfeito. Queria mais. Em 1964, depois de derrubar 6 vezes o recorde mundial, ele melhorou a sua marca, 442 km por hora. Naquele mesmo ano, houve mais uma ameaça de tragédia. Lee Taylor construiu um turbojato Hustler com a intenção de levar o recorde de volta aos Estados Unidos. Durante os testes, a válvula injetora prendeu. Sem poder diminuir a velocidade, Taylor foi em direção à margem a mais de 400 km por hora. Ele conseguiu jogar-se para fora quando o barco chegou em terra. E se machucou tanto que ficou 18 dias em coma. Mas viveu para correr novamente. O desafio de Taylor levou Campbell a uma nova tentativa de quebrar seu próprio recorde. Em janeiro de 1967, no lago Coniston, na Inglaterra, ele chegou a incríveis 475 km por hora. Mas, querendo atingir a marca dos 480 km por hora, Campbell tomou uma decisão estranha e arriscada. Você sofre mais pressão do que apenas a da velocidade, a imprensa e os patrocinadores. E as duas coisas podem matar você depressa. Honestamente, acho que Donald foi muito pressionado. Ao invés de parar para abastecer como seria normal, ele imediatamente partiu para a segunda tentativa, com um tanque de combustível mais vazio. Os restos de Campbell nunca foram encontrados. A trágica morte de Campbell não deteve seu principal rival. 6 meses mais tarde, Lee Taylor recuperou o recorde numa nova Hustler. Sua velocidade média foi 456 km por hora. Terminava assim a batalha entre os Estados Unidos e a Inglaterra. 10 anos mais tarde, o australiano Ken Warby aceitou o desafio. No quintal de sua casa em Sydney, usando materiais e ferramentas baratas, Warby desenhou e construiu seu barco sozinho. Ele usou um motor a jato, comprado numa loja de saldos do exército. No início, ele não podia comprar sequer o para-brisas. Mas o desenho básico do barco era soberbo. Tenho a seguinte teoria. Se o barco parece veloz, ele será veloz. Tem que ser bonito. Dependendo do centro de gravidade e do que funciona ao redor dele, você vive ou morre. Warby estava desesperado para quebrar o recorde de Taylor, ultrapassando os 456 km por hora. Mas nas primeiras tentativas chegou a apenas 424. Ele tinha certeza que seu barco podia ser muito mais veloz, então Warby decidiu tirar 5 centímetros do leme para diminuir a resistência. A prova seria no dia 20 de novembro de 1977. O trajeto estava livre na represa de Bowring, na Austrália. Warby preparou-se.
No barco, a única sensação de velocidade, a única diferença entre 320 e 480 km por hora é o ponteiro do velocímetro e o fato de que o lago acaba um pouco mais cedo. Depois das duas tentativas, sua média chegou a 461 km por hora. Ele quebrara o recorde. E de repente você conseguiu. Você deita na cama à noite e pensa: meu Deus, atingi o objetivo da minha vida. O que eu faço agora? Como para muitos de seus antecessores, a resposta é ser mais rápido ainda. Ele sabia que a primeira pessoa a quebrar o limite dos 480 km por hora teria um lugar especial nos livros da história. E chegou a 507 km por hora com um pico máximo de quase inacreditáveis 552 km por hora. Seagrave chegou a 160, Ken Bow a 320 e Ken Warby a 480. Até agora, o recorde de Warby não foi quebrado. O recorde de velocidade na água será quebrado, não há dúvida, e provavelmente não vai demorar muito. Na verdade, o barco que vai quebrá-lo é esse aqui. O desenho é muito melhor, ele tem muito mais potência, e para mim, deixar de construir esse barco seria como encontrar a cura do câncer e nunca usá-la. Essa é a cura para o meu câncer.